Olá, meus amores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, mais uma leitura aqui no nosso Tarô Rural. Sejam bem-vindos então, viu? Bora ver o que a espiritualidade quer falar conosco hoje. Por que você sentiu esse desejo de vir até esse vídeo? Foi pelo título? Foi porque você fez alguma oração nos últimos dias ou ontem à noite, hoje cedo, a hora que acordou, pedindo aí uma luz, uma orientação, talvez porque você esteja se sentindo um pouco mais desanimado hoje com as coisas da vida, com as situações que você tem enfrentado aí nos últimos tempos? Pode ser um pouquinho de tudo isso, né? Mas vamos ver então o que o baralho ou os baralhos, né, os oráculos trazem para nós hoje. Bora começar então? Eu não lembrei de trazer o óleozinho, né, aquele que eu passo nas mãos para abrir aí os meus canais, mas não tem problema, a gente já fez as orações aqui hoje cedo. E a gente pede então que toda a espiritualidade de luz, nossos guias, mentores, guardiões, nossos anjos, os nossos amigos estejam conosco e possam mostrar para a gente aquilo que a gente quer e precisa ouvir nesse momento, tá bom? Então respirem fundo, bora lá, vamos ver o que tem para a gente no dia de hoje. Vamos... Não vou com esse tarô não, eu vou com esse aqui. Vamos com esse tarô aqui. Eu tentei vir para a sombra, porque nos últimos dias eu gravei um vídeo que o sol estava direto no meu rosto. Aí eu não sei se fica bom para vocês, se estoura muito a claridade aí, né, na gravação. E também dá para ver as cartas, então eu optei por deixar... Opa, mudou aqui, tá vendo? Caiu ali o... Deixa eu ver se eu consigo levantar um bocadinho para vocês. Pera aí. Segura a onda aí que eu vou tentar levantar de novo ali. Vamos ver se é possível. Às vezes é o peso, né, do celular, não sei. Será que vai dar? Vamos ver. Gente, aqui é ao vivo mesmo. A gente não edita vídeo, não faz nada. Eu sei que tem quem edite, mas eu gosto é assim. Vocês estão vendo realmente o que está acontecendo na real aí. Tomara que não caia de novo. Mas se cair eu vou deixar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui embaralhando. Ah, gente, mas ficou ruim. Agora a mesa tá torta. Vamos tentar mudar essa mesinha aqui, ó. São detalhes? São detalhes, mas às vezes fazem a diferença aí pra vocês, então a gente tenta melhorar. Vamos voltar aqui. É engraçado que eu falo com vocês que tudo que acontece durante o tempo que eu tô atendendo, que eu tô gravando, pra mim tudo vem como algum sinal, né? Pode ser, não pra você às vezes, mas pra alguém, uma outra pessoa que esteja assistindo ao vídeo, que sabe quando alguma coisa aparece para distrair a gente do foco? É isso. Eu estava aqui gravando, de repente o troço desabou, foi um obstáculo aí no caminho, foi alguma coisa que tentou me desviar. Pode ser isso, tá? Não liga não, continua, faz igual a gente fez, para, reveja aí alguma coisa e continua. E por falar em rever alguma coisa, vocês vieram com a carta da Torre. Ela veio esses dias aqui também, tá? Para vocês aí. E foi numa leitura aqui do sítio mesmo. O que a torre traz pra gente? Quando você achava que estava tudo indo muito bem, tudo muito tranquilo, alinhadinho, subindo, acontecendo, né, tudo direitinho, as pecinhas se encaixando, vem algo que põe essa torre abaixo. E aí é um emprego que você recebe a notícia de, olha, a partir de semana que vem você já não está mais conosco, não, né? Ou é um relacionamento, o criatura chega para você e fala, eu não estou bem, eu preciso de um tempo, não é com você, é comigo, mas eu preciso alinhar algumas coisas, vamos deixar do jeito que está. Ou a pessoa que aluga a casa para você, o apartamento, diz que vai precisar do imóvel, ou que colocou ele à venda, e você da noite para o dia se vê às voltas aí com ter que arrumar um outro local para moradia. Mas veja bem, tudo isso podem ser indícios desta torre na sua vida, porém a torre ela traz uma mensagem interessante. Ela pede que você reveja algum ponto específico da sua vida, ou mais de um, que a coisa não tá alinhada como você tá imaginando que tá. Talvez, tipo assim, a gente imagina uma torre aqui assim, ó. Lá no meio tem um tijolinho ali que tá mal colocado e que se vier alguma coisa aquilo desaba, se botar algum peso mais acima.
Então tem algo que, inclusive, se fosse pela sua vontade, não sairia do que está hoje. Mas a vida, o universo, aí Deus está mostrando, ó, do jeito que tá, não pode continuar não. Esse relacionamento que você está empurrando com a barriga vai ter que ser revisto. Esse emprego onde as coisas, você está sempre passando por cima de tudo, engolindo calado. A pessoa fala que combina um salário, te paga outro, combina que você vai ter uma função, você trabalha 3 vezes mais, sabe? Então, às vezes, a gente não entende, mas a espiritualidade está nos protegendo. Está dando realmente um livramento, está tirando algo que a gente não ia dar certo se continuasse daquele jeito. Mais pra frente a gente ia se arrepender, ou talvez ia ser tarde demais, mas mostrando que vocês precisam acordar, tá? Então tem algo aí que precisa ser realinhado. Presta atenção nisso, tá bom? Vamos continuar aqui. Vou botar os óculos de uma vez. Hoje nós vamos com esse aqui, ó. Acredite na sua própria magia. Quantos? 18 cartas. Não, carta pra caramba. A carta do espelho. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. Tipo, slow down. Dê uma pausa e vá devagar, mas celebre você mesmo e todas as suas conquistas. Não dependa da aprovação de ninguém. A carta da poção, lembre-se de praticar amor próprio. Gente, agora que eu tô vendo, os meus dedos estão sujos de tinta, não sei se dá pra ver daí. Eu estava pintando, fazendo decupagem num pratinho aqui que vai pra minha parede depois. Tô nessa agora, gente, de decorar aqui. Os dedos estão sujos. Faça a diferença. A gente vê uma mulher que tá com uma tesoura cortando o cabelo. É lógico que a gente não usa técnicas tão violentas assim, né? Ela tá cortando o cabelo com uma espada. A gente usa uma tesoura quando é um cabelo masculino, uma navalha pequenininha, mas ali eu sinto que é uma mudança bem grande. A carta da biblioteca disse: tome o controle da sua narrativa, retome as rédeas da sua vida aí. A carta da tempestade: todo furacão tem um começo e um fim. Isso pode estar falando do momento que você está vivendo aí, né? De uma adversidade qualquer. Então fica tranquilo que aqui já está trazendo um spoiler. Tudo tem um início e um fim. Você não vai continuar sofrendo isso tudo aí, não. Aqui temos a carta das flores. Seja honesta com você mesmo. Será que você tem agido de acordo com aquilo que você quer fazer na sua vida? Ou você está seguindo muito aquilo que esperam que você faça, né? Não fique... Não tenha medo de cantar. Eu acho que esse cantar aqui não tenha medo de falar aquilo que você quer, de mostrar os seus sentimentos, de também dizer, olha, isso aí eu dou conta de fazer, se você me der uma oportunidade, sabe, de mostrar os seus talentos aí. A carta do trono, o seu potencial é infinito. Carta da viagem, você já tem todas as respostas aí, aonde? Dentro de você. As cartas podem até validar aquilo que você está sentindo, confirmar, mas essas respostas já estão aí dentro. Solte a sua culpa. O que é que você está carregando aí dentro do coração, hein? Você se sente culpada por alguma situação não ter seguido adiante, ou pelas coisas terem tomado o rumo que tomou, né? Eu tenho certeza que você, naquele momento, deu o seu melhor. Você falou as coisas que você sabia, né? Você argumentou da maneira que sabia, você agiu da melhor maneira que podia. Então, é para soltar a culpa, né? Para ficar pensando, se eu tivesse falado diferente ou agido diferente, talvez essa história tivesse tomado outro rumo. A carta da princesa, você pode ser... aqui fala da sua cavaleira, na verdade é a Amazônia, né? Mas tipo assim, a gente não sempre sonha aí, quando é mais nova, de um cavaleiro que vai chegar num cavalo, vai salvar a gente de alguma coisa. Aqui tá dizendo que você mesmo pode salvar. Gente, se eu contar pra vocês que eu tenho uma meia dessa... Alguém aí já assistiu aquele filme Quem Eu Era Antes de Você? É triste o final. Na época até eu chorei muito com o final, que eu falei, gente, mas eu não esperava que fosse isso, né? A gente sempre quer um final mais felizinho. Mas depois, por causa daquele filme... Ai, gente, peraí. Deixa eu só confirmar um negócio. Vocês não acreditam, eu tô com a meia. Gente, eu sei que isso não tem nada a ver com o tarô. Vocês vão rir de mim.
Mas olha aqui, tá vendo que eu amei amarelo e preto de abelhinho? Juro, vou mostrar pra vocês. Olha lá. Eu ganhei essa meia por causa do filme. E aqui na roça é muito frio, então eu trouxe. Ela veio até que assim, quase no joelho. Feito essa moça. A da moça até é uma meia calça. É uma meia inteira. Olha lá, gente, vocês não acreditam. Vai ter gente que vai falar assim, ai, que falta de noção, né? O que ela tem que mostrar uma meia pra gente? Mostro mesmo, porque quem tá aqui no canal, ou pelo menos a grande maioria, né, se não todos, eu sei que gostam do meu jeito, sabem que eu sou irreverente, sabem que eu sou brincalhona, e tá aí, tô mostrando que realmente é a mesma meia. Eu ganhei por conta do filme, quando eu ganhei, aliás, nesse baralho eu nem ganhei, eu comprei. Eu vi essa meia, eu falei, gente, é igual a meia que eu tenho. Aí ela tava sumida, agora pra vir pra roça de vez em quando, aqui é muito friozinho mesmo, aqui tá muito cedo agora ainda, né? Eu já calcei. Eu tinha que mostrar pra vocês, gente, senão não ia ter graça, tá? Desculpa aí ter interrompido, mas vamos lá. Então aqui tá dizendo que você não precisa esperar que ninguém lute pelas suas causas. Você pode arregaçar as mangas e fazer algo por você mesmo, tá? Asas. Você nunca precisou de asas para voar, né? Nem que o vento tivesse a favor, nem que ninguém te desse um impulso. Por quê? Porque você sabe como fazer isso. Talvez o que você precise nesse momento é recuperar a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua confiança. A carta do tubarão está dizendo, nade para longe dessa situação. Que situação? Eu não sei. Alguma coisa ou alguma pessoa que você está ligada nesse momento, que talvez não esteja te fazendo tanto bem. Então pensa nisso aí, porque aqui está pedindo, olha, nade para longe dessa situação. E mostram, aqui o tubarão está tentando pegar no braço da menina, que pode ser você, essa moça aqui está até grávida. Então, de repente, você pode estar num relacionamento que não está tão saudável assim. E aqui, como ela tá grávida, parece que ela tá receosa de largar a situação, porque, tipo, como é que eu vou ficar depois? Quem que vai me ajudar a cuidar dessa criança? Eu vou ser mãe solo, né? Se é um trabalho também, você sente que estão te explorando, estão te pagando pouco, ou tem pessoas ao redor que você sente nitidamente que estão tentando te derrubar. Então é interessante ver, né? Às vezes é algum relacionamento familiar. E, gente, o fato de ser sangue não quer dizer que você tenha que manter aquilo ali o resto da vida. Claro que a gente não está mandando virar as costas para nenhum familiar. O que eu estou dizendo pode ser que você dê muito valor para uma determinada pessoa ou pessoas aí na família e essa pessoa não está correspondendo. Você percebe que essa pessoa, na verdade, só te trata bem quando ela precisa de alguma coisa, que aí ela vem atrás de você. Então, seja o que for que você estiver passando, aqui está dizendo nade para longe dessa situação, ou seja, afaste-se disso, porque nitidamente os oráculos estão mostrando que isso não está sendo bom para você, tá? A carta da vilã, a gente vê uma mulher que tem uma pedra nas mãos aqui, e com essa pedra ela está tentando quebrar essa concha que está aqui embaixo na areia. Dessa concha estão saindo notas musicais, né? É como se a vida estivesse tocando uma determinada música, mas essa música não tá te agradando. Então o rumo que a sua vida tá seguindo não tá sendo bom para você. Então quem sabe, né? Olha só, a carta ao lado era justamente nade para longe dessa situação. E aqui também a gente vê a carta da menina querendo quebrar uma concha. Então a espiritualidade está nitidamente te dando força para, vaza disso, isso não tá bom não. Se a gente juntar ainda com essa outra carta aqui, que é a carta do espelho, que tá dizendo, faça uma mudança, tá vendo? Aqui ela tá usando um método radical, como eu falei, né? Ela tá se olhando no espelho, pegou o cabelo que é comprido e tá indo com a espada para cortar. Mas de repente, esse olhar no espelho é olhar para dentro de você e enxergar o que não tá de acordo, né? Sabe quando você tem a sensação de que você chega num lugar, você fala, tá todo mundo sorrindo, mas eu não estou me sentindo querida aqui dentro. Parece que por debaixo dos panos está todo mundo sussurrando, falando coisas que não são legais. Isso vale nos encontros da família, isso vale quando você está num relacionamento que a pessoa fala uma coisa com você, mas na hora de agir não está sendo muito legal. Então, presta atenção nisso tudo aí, tá? A carta do mural disse que você tem que se colocar como a sua principal prioridade. Você tem que estar em primeiro lugar. E a última carta aqui veio estrelas. Você pode manifestar
cada desejo seu, todo desejo seu, né? Interessante que essa carta chama estrelas, e a carta das estrelas no tarô, ela fala muito disso, de uma conexão com a espiritualidade e também realização de desejos. E a carta da estrela no baralho cigano fala, aliás, no tarô também, a gente vê aquela mulher que está com as 2 jarras d'água. Sempre eu faço essa explicação aqui, porque tem muita gente nova no canal e talvez mesmo você que já está há mais tempo não viu eu falando. O que ela faz? Ela está com 2 jarras esvaziando a água num laguinho. Por que isso? Porque se você está cheio de sentimentos, de mágoas, de medos, de ressentimentos, de energia de não merecimento, você está cheio desse sentimento todo, por mais que você peça à espiritualidade que faça coisas por você, que você reze, faça uma prece, uma oração, da maneira que você chama aí, né, para Deus, para qualquer guia que você siga, você também pede, mas aí eles falam de lá, ok, mas como é que eu vou mandar isso? Você está cheia de mágoa do passado, você não consegue enxergar coisas boas, você não consegue ter coragem para seguir adiante quando a gente propõe uma nova situação, quando a gente te oferece uma nova oportunidade, abre uma porta para você aí, tá? Então presta atenção nisso aí. Mas fazendo um apanhado geral aqui então, lembra que eu falei, às vezes você tá numa situação, mas não sente que está sendo querida o suficiente? Essa carta aqui, ó, da poção, está dizendo, lembre-se de praticar o amor próprio. E vocês também vieram com a carta, seja a sua primeira prioridade. Também vieram com a carta, você não precisa da aprovação de ninguém. Então é isso que você vai fazer nesse momento. Você vai se olhar no espelho e antes de fazer essa mudança que a espiritualidade está propondo aqui, você vai olhar e vai falar, peraí, deixa eu tentar entender aqui. Quem eu sou? Porque com certeza a Renata que está aqui hoje falando para vocês é completamente diferente da Renata de 6 meses atrás, né? Que dirá de 2 anos, de 5 anos atrás. Quantas mudanças eu já passei na minha vida. Muitas eu tive que ter peito e coragem para encarar, né? Tipo, ir ou ir, eu não tinha plano B. Quando vocês me acompanharam aí, quem tá há mais tempo comigo, vai lembrar até da questão lá do coração, né? Tipo, eu não tinha para onde correr. Ah, mas você não teve medo da cirurgia? Muita gente me perguntou isso. Falou, gente, se eu não operasse eu morreria, mas eu também corria risco operando, né? Quando eu também rompi alguns relacionamentos, quando eu fiz mudanças de endereço, quando eu saí também lá de Belo Horizonte, voltei a morar no interior, tudo foram mudanças. Agora eu sou única? Claro que não. Todos vocês aí, sem exceção, têm vindo passando por mudanças. E a vida continuamente está nos propondo. Você vai encarar? A gente está dando alternativas aqui. Vai ter momentos que você vai ter que fazer a mudança. Em alguns momentos vão ser mudanças mais radicais, por isso a ideia da espada aqui. Mas o mais importante é você retomar as rédeas da sua vida. Tá vendo que tem uma mulher em cima de um livro? Não sei se aí dá pra ver. Aqui, ó, tem uma mão com as cordinhas segurando essa mulher, tá? Como se vocês estivessem sendo marionetes aí na mão de alguém ou de alguma situação específica. E a vida está pedindo, então, retome o controle da sua narrativa, da sua vida, dos seus projetos, né? Você nunca precisou de asas para voar, tá aqui, ó. Você é seu próprio cavaleiro, você que vai se defender. Aí olha a espada na mão dela, da minha meinha aqui que eu mostrei para vocês, né? Tá, Renata, mas eu tô passando por uma situação muito delicada. Nesse momento eu não consigo tomar nenhuma decisão mais radical. Eu posso fazer pequenas mudanças. Ok, por isso. Aqui tá dizendo que todo o furacão tem um início e um fim, né? Mas que o seu potencial é infinito e que você pode sim reescrever a sua história aí a qualquer momento, tá? Mas o que você precisa? Soltar as suas culpas, entender que você ok, você pode ter tido alguma parcela naquele momento, porque afinal de contas foi baseado naquela decisão do momento que as coisas aconteceram. Mas não se culpar por isso. Tipo, tá, eu fiz. Reconheço, eu fiz, mas foi o melhor que eu podia fazer naquele momento, mas agora eu já agiria diferente. E é isso que você tem que fazer. Você não está enraizado, você tem capacidade de mudar a qualquer momento. Mas o mais importante, não fique dependendo da aprovação de ninguém. Se for preciso, lembra que a gente falou, às vezes você não tem condição de fazer tudo de uma vez só, vá devagar, mas celebre cada conquista sua. Aqui a primeira carta tinha vindo, né, a carta do espelho. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. E aqui é exatamente a energia do espelho de novo.
Quando a gente pensa em espelho, é você se olhar no espelho e entender quem você é. Quando a gente olha no espelho, a gente se enxerga. É isso, é olhar para dentro, né? É olhar para dentro. E quando fala, trate o seu corpo como o palácio que ele é, por quê? Não estou falando só de corpo físico, também pode ser. De repente, nesse momento, você está dando atenção para todo mundo, filhos, sogra, um parente adoentado, amigos dando suporte no trabalho, seu criaturo, né? Ele está lá crescendo na vida, estudando, fazendo a faculdade, você dentro de casa cuidando de menino, das coisas, ou se não é assim agora, foi assim ao longo da vida, e hoje você se questiona, o que é que eu fiz da minha vida, que rumo que eu tomei? Ainda está em tempo. Tá? Ainda está em tempo. Mas aqui também eu vi, trate o seu corpo como o palácio que ele é, como o mental também. Para algumas pessoas que estão me ouvindo, vocês precisam achar um tempinho para cuidar do mental e do emocional de vocês. Ou fazer uma terapia, né? Porque vocês aguentaram coisas durante muito tempo. Ou vocês trazem mágoas ainda do passado, situações que vocês precisam nadar para longe dessa situação aí para poder realizar as coisas que vocês querem, inclusive soltar a culpa de vocês. Ah, mas eu tenho medo de estar fazendo a coisa errada. Eu até tenho alguns insights, Renata. Essa carta fala que todas as respostas já estão dentro de você. E quando você se olhar lá no espelho, mas você tem que olhar com verdade, tá? Não com medo daquilo que vai vir. Porque, como eu falo, sempre as mudanças trazem transformações muito grandes, né? Quando você opta por sair de um emprego, de um relacionamento, de uma casa, de uma coisa familiar, vai sempre ter aqueles que vão chegar e falar assim, você é louca, como é que você vai fazer isso? Imagina que perigo, e se não der certo? Se não der, você tenta tudo de novo. Mas pode ter certeza, a maioria dessas pessoas fala e critica aquilo que elas nunca tiveram coragem de fazer. E aí, quando você começa a fazer, primeiro elas vão querer te desestimular, depois jogar pedra, e depois vão ficar falando por trás. Mas a gente não liga para isso, né? A gente quer ser feliz, não é esse? Eu falo que é o meu bordão, mas eu acho que já virou o bordão de muita gente aqui no canal também, pelo que vocês me contam nos comentários aí. Ser feliz ou ter razão? De que vale a gente ter razão? Só pra gente saber que ganhou uma discussão? Não, vai ser feliz, que é a melhor coisa do mundo, né? Então vamos lá. Aqui também veio a carta das flores, dizendo, seja honesta com você mesma. Aqui a menina tá tampando a boca como se não pudesse falar alguma coisa. E ao lado veio a carta, não tenha medo de cantar, não tenha medo de falar, de expor aquilo que você quer, os seus projetos, que inclusive a carta da estrela diz que você é capaz de realizar qualquer coisa aí, né? Mas assim, não tenha medo de se colocar, de peitar alguma coisa aí, viu? E nem de voar. Mas para isso você vai ter que trabalhar o seu amor próprio, não depender da aprovação de ninguém, cuidar de você, do seu emocional, fazer algumas mudanças e retomar o controle da sua vida. Fazendo isso tudo, a gente está caminhando para quê? Para realizar os sonhos da gente, né? A gente vai ter se colocado em primeiro lugar, colocado como prioridade, vai ter se afastado de situações aí que não valiam a pena e fazendo a música tocar de acordo com aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, se a música que a vida está tocando hoje não está te agradando, faça as mudanças necessárias, retome o controle da sua vida, toma as rédeas aí, porque a gente ainda tem bastante coisa para viver. Bom, eu ia tirar outras cartas aqui, né? Eu tirei só a da torre ali, que foi a do cigano, perdão, do tarô, né? Que a gente já viu, então, que alguma coisa precisa ser reorganizada, e vocês viram como as cartas seguintes conversaram com isso, né? O que são essas... reajustar essa torre, afastar das pessoas que não valem a pena, mudar a música que a gente está ouvindo, dar um cuidado maior para o nosso corpo, para o mental e para o emocional, fazer as mudanças necessárias, retomar o controle da vida. Mas eu nem vou pegar cigano, sabe por quê? Porque eu achei que essas cartas já falaram muito com a gente, diretamente aí ao coração. E eu espero de coração que isso tenha chegado até você, da maneira que você precisava ouvir isso. Aquilo que não ressoou com o momento que você está vivendo, não quer dizer que, então a leitura toda não foi para mim. Não. Veio para você aquilo que você precisava ouvir. O resto, se não for para você, solta. Deixa, porque com certeza alguém vai pegar, vai tomar posse, vai entender, falou, opa, esse pedacinho era para mim. O meu guia veio me trazer, o meu mentor conversou comigo através das cartas da Renata. Se fez sentido, deixa o seu curtir aí no vídeo, clica aí na mãozinha antes de sair, que isso faz toda a diferença para o nosso trabalho.
Se quiser também comentar alguma coisa, fique à vontade, eu gosto muito de interagir com vocês, né? Mas acima de tudo, voltem, né, gente? Porque eu espero vocês aqui para a gente continuar o nosso trabalhinho juntos. Se precisar de uma leitura só na sua energia, já sabe como é que funciona? Não? Então, para você que é novo aqui, a gente faz leituras individuais também. Não precisa preocupar, não tem que ser 1 hora e meia, não. Você pode ir lá no WhatsApp, é só deixar nos comentários que eu mando para você qual é o número. Renata, eu quero fazer uma única pergunta. Ou eu quero uma pergunta para amor e uma para trabalho. Ou 2 perguntas e eu quero destrinchar minha parte amorosa em 2 perguntas. O que vocês quiserem. A gente tem vários tipos de atendimento. E que com certeza um deles vai encaixar dentro do que você precisa e vai caber no seu orçamento. Tá bom? Aguardo vocês então no próximo vídeo. Beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA.